no horário. Obrigada. A Glória, trabalhadora da casa, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ensina a filosofia popular. Isso é um convite ao comedimento, a uma posição sem extremismos. Toda vez que te apaixonas e tomas uma postura exagerada, cometes os mesmos erros que censuras nas outras pessoas. O meio termo, em matéria de discussão, é uma situação ideal. Não por comodidade ou medo, mas porque desconheces a questão na profundidade que exige. Um comportamento equilibrado se revela nos momentos em que são tomadas as decisões e assumidas as posturas. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é um provérbio português que chama atenção para o equilíbrio. E Joana está falando disso constantemente. Equilíbrio quer dizer balancear, compensar, ajustar, transitar pelo caminho do meio. Siddhartha Gautama, o Buda, que era conhecido como iluminado, aos 29 anos, depois dele ter conhecido o que era a doença, o sofrimento, a miséria, ele resolve abandonar tudo, deixar tudo para trás, família, bens, e seguir pelo mundo como um mendigo para buscar a iluminação. Siddhartha, numa das caminhadas, ele avista um homem que afinava um instrumento de corda. E esse homem esticou a corda demais, e a corda arrebentou. Então, ele teve um insight, e ele percebeu que tudo na vida precisa de equilíbrio. Tem que se ajustar e transitar pelo caminho do meio. Joana constantemente nos lembra que nós precisamos desse equilíbrio, dessa busca desse equilíbrio, nas nossas atitudes, nas nossas ações, até nos nossos pensamentos. Uma das virtudes mais importantes do homem de Deus é o equilíbrio. Ao lermos Joana, nesse momento que estamos passando no nosso mundo, parece que ela está nos falando agora sobre o que está acontecendo com todos nós. Precisamos tanto de equilíbrio. O equilíbrio, para Joana, é nós usarmos o poder de Deus que temos dentro de nós, com sabedoria, para toda vez que a gente tiver que agir, ou pensar, ou mudar, ser equilibrado. Foi assim que Jesus agiu e ele foi o vitorioso. Nosso mestre sempre se retirava para o deserto para orar e para meditar. O que ele buscava? O equilíbrio, para poder transmitir todas as mensagens e todos os ensinamentos que nós precisávamos. Que nós possamos nos espelhar, então, no nosso mestre e constantemente buscarmos esse equilíbrio. Lembrando que a nossa mentora sempre diz: se as dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é o medicamento muito eficaz para todas as doenças da alma. Boa palestra a todos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de passarmos juntos esta tarde, sendo abençoados por Ti, trazendo a consciência, o discernimento, o amor. Assim pedimos que nossa veneranda Joana de Ângeles envolva a Leila Brandão em mais essa palestra que preparou com carinho para todos nós. Graças a Deus.
Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos envolva na sua paz. Esse mês, todo mundo se torna colorido, cheio de bolinhas, de enfeites, lembrando a vinda do nosso Mestre na Terra. Interessante é que nos traz na lembrança quando ele se despedia junto a seus discípulos, ele dizendo: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Verdade, que vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito, e agora não teríeis condições de compreender. Claro, Jesus sabia e sabe do nosso estágio evolutivo, da dificuldade que temos em entender as razões da vida, o sentido da vida. Mas ele não nos deixou órfãos. E no século XIX, como disse Conan Doyle no livro A História do Espiritismo, o mundo recebeu uma invasão organizada de espíritos. É linda essa imagem que Conan Doyle cria, porque Conan Doyle é o criador do Sherlock Holmes, um grande escritor inglês. E o seu livro que ele escreveu se tornou espírita e escreveu a história do espiritismo. Esse livro já tem tradução em português. Então ele fala dessa invasão organizada de espíritos para trazer o Consolador prometido por Jesus. Então o Espírito Verdade, que Jesus se referiu, que dá um longo estudo dentro da doutrina espírita, né? Ele é constituído por uma falange de espíritos do bem. E quando a gente lê no Consolador, o livro de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, na questão 312, Emmanuel diz que essa falange de espíritos está com Jesus desde a formação da Terra. Jesus e essa falange de espíritos estão juntos no trabalho de organização, podemos dizer assim, dos mundos, quiçá de outras galáxias também, não só da Terra. Então, quando ele diz que essa falange de espíritos está com ele desde a formação da Terra, segundo o estudioso Haroldo Dutra, é em torno de 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos que esses espíritos estão caminhando ao lado de Jesus para fazer com que nós, humanidade terrena, possamos progredir dentro do projeto de amor que o Cristo trouxe. Então, veja bem, meus irmãos, a gente fica cobrando, às vezes, do marido, dos irmãos, do pai, da mãe, uma perfeição, e a gente ainda não tem nem, talvez, 100 bilhões de anos, não tem 100 milhões de anos, né? 5 bilhões de anos que esses espíritos estão se aperfeiçoando. E quando eu vou fazer palestra, a maioria das casas espíritas e até das entidades, que eu faço palestra também em universidade, em escola. Outro dia fiz uma palestra no nosso clube, no Novo Leblon, e o tema era sobre o entardecer da existência, um tema muito interessante. E as pessoas me apresentam como parapsicóloga, porque eu sou professora de matemática e física, mas eu sou também parapsicóloga. E as pessoas me apresentam como parapsicóloga. Aí todo mundo quer saber, se eu sendo espírita, como eu posso ser parapsicóloga? Ou se eu sou parapsicóloga, por que eu sou espírita? Então eu sempre faço uma introdução da parapsicologia com o espiritismo. O parapsicólogo ou a parapsicologia estuda a paranormalidade. A paranormalidade é um potencial mental. Todos nós podemos desenvolver o nosso potencial mental. Então, a intuição, a premonição, a levitação, todos esses fenômenos paranormais, porque você andar
é uma coisa normal em torno de 1 ano e meio. Se você, em torno de 1 ano e meio, você não anda, você está com alguma anormalidade, não é? Você está, ou transitoriamente, anormal, você está com algum problema que não te permite andar. Agora, se você anda subindo as paredes, ou se você levita, ou se você anda sobre as águas, então você é um paranormal, potencial mental. E o médium é um paranormal, porque o médium, ele consegue ouvir os espíritos, perceber os espíritos, se comunicar com uma dimensão não física. Então, ele é um paranormal. E ele pode ser também um médium. Ou seja, todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. Deu para entender a diferença? Porque para ser médium, você precisa conversar com os espíritos. Você precisa entrar em contato com os espíritos. Muitas das comunicações com os espíritos, nem sempre existe espírito ali. Às vezes é um animismo, que a gente chama dentro da doutrina. A pessoa pensa que está com o espírito comunicado e ela está dando vazão ao seu próprio pensamento naquele momento. Então, o animismo pode acontecer dentro da casa espírita. Então, existe o potencial mental, que é chamado de uma paranormalidade, quando é além do aspecto normal, que todo mundo pensa, todo mundo tem intuição, mas quando chega num grau mais avançado, a gente fala, fulano é um paranormal, ele tem uma capacidade mental além do normal. Então, para quer dizer ao lado de. Para a psicologia, é o lado da psicologia. Enfim, por que nós estamos falando isso? Porque tem a ver com o tema da tarde de hoje, que é sobre o testemunho de Tomé. Então, eu estava falando lá no Clube Novo Leblon, falando sobre o entardecer da existência, me apresentaram como paranormal, então eu tive que explicar, fazer esse preâmbulo que eu fiz aqui. Aí um dos componentes, estava até lindo o ambiente, cheio de gente amiga, de gente que também a gente não conhecia, que ouviu falar, foi estar lá conosco. Aí um dos senhores lá interrompeu a palestra e falou assim, já que a senhora é paranormal e a senhora é médium, a senhora podia dizer quantos anos que eu tenho? Aí todo mundo riu, né? Aquela pergunta ingênua, a senhora podia olhar para mim e dizer quantos anos que eu tenho? Tem que acertar, né? Aí todo mundo riu, aí a moça que estava do meu lado, não precisa responder. Eu falei, não, mas eu faço questão de responder. Eu falei com ele, eu olhando para o senhor, dá para ver que o senhor tem pouco mais de 10 mil anos. Aí foi uma gargalhada geral. Eu falei, sabe por quê? Porque como é que chama aquele cantor que canta? Eu nasci, Raul Seixas, há 10 mil anos atrás. O Raul Seixas disse que nasceu há 10 mil anos atrás e ele sabe compor. Se a gente ainda não sabe nem compor nada, a gente tem um pouco menos, talvez uns 8 mil anos, né? Porque nenhum de nós, espírito imortal, reencarnou sem nada, sem uma bagagem psíquica, porque nós somos espíritos velhos. Se a falange de Jesus está com ele há 5 bilhões de anos, imagina quantos anos que nós que estamos aqui encarnados temos em peregrinação, nesse prelúdio das idas e das voltas, como diz o nosso mestre Allan Kardec. Então, nós somos espíritos que já trazemos na nossa bagagem psíquica muitas vivências, em muitas raças, em muitas cores. Nós brasileiros, então, que temos a missão de transformar o Brasil em coração do mundo e pátria do Evangelho, somos espíritos bem antigos. Então, não fiquem chateadas se alguém achar que você é velho. Fala, velho não, né?
Eu tenho pouco menos do que 10 mil anos, por aí. Mas aí, Humberto de Campos conta nesse texto, no livro Boa Nova, capítulo 16, Humberto de Campos conta que Jesus, depois que fez aquela multiplicação dos pães e dos peixes, que estava todo mundo com fome, e o mestre distribuiu peixe e pão para todo mundo, ele pegou uma barca e atravessou com seus discípulos para uma cidadezinha às margens do Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, né? Mas é tão grande que é considerado o Mar da Galileia. Ele atravessou por uma cidadezinha chamada Dalmanuta. Até anotei que eu nem nunca tinha ouvido falar em Dalmanuta. É uma cidade que agora os arqueólogos estão achando ruínas dessa cidade, que realmente recebeu Jesus, e Jesus estava na casa de um velho pescador, que ele gostava dos pescadores, que ele chamou pescadores de alma, né? Ele estava na casa de um pescador chamado Zacarias. Quando Tomé correu até ele e falou: Senhor, estamos com sorte. Essa cidade está lotada de autoridades. Tem muitas autoridades de Herodes aqui na cidade. E tem também vários doutores da lei. E eles me pediram, que eu disse de você para eles, eu disse do Senhor para eles, eles me pediram que o levasse até a casa de Cornélio Cimbro, deixa eu pegar os nomes aqui, Cimbro, porque depois a gente pode consultar no Google, né? O Google sabe de tudo. O Cornélio Cimbro, eles me disseram que estão te aguardando na casa de Cornélio Cimbro, para que o Senhor possa mostrar-lhes, através de um fenômeno que só o Senhor é capaz de fazer, de que estás aqui, amando de Deus. O Senhor vai poder mostrar uns sinais dos céus, para que essas pessoas se convençam da sua missão na terra. E as pessoas ficando convencidas, as autoridades de Herodes, os doutores da lei, imagina. Então, nosso evangelho vai bombar, falando numa linguagem, uma linguagem moderna, né? Nós vamos convencer os poderosos e a gente vai divulgar rapidamente a boa nova. E Jesus achou até graça da ingenuidade de Tomé. Ele falou assim: Tomé, eles querem os sinais do céu, mas eles não compreendem nem os fenômenos que ocorrem à volta deles. Como vão entender a minha missão aqui na terra, o que eu vim fazer aqui? E esse texto é tão interessante, porque até perguntei isso de Valdo, porque eu não sei se vocês já leram Amélia Rodrigues, Quando Voltar à Primavera, todos aqueles textos que Amélia Rodrigues aprofunda em torno dos diálogos de Jesus com Pedro, de Jesus com Barrabás, de Jesus, ela aprofunda naqueles diálogos, e a gente fica assim: da onde Amélia Rodrigues tirou isso, né? Da onde essas pessoas tiram essas informações? Então, Divaldo me falou, uma certa feita que a gente estava conversando sobre isso, ele me disse assim: Leila, existem os arquivos de tudo que já passou pela Terra, não só dentro de nós mesmos, a que o Dr. Jung chamou de inconsciente coletivo. Então, a gente pode buscar esses arquivos dentro do nosso próprio psiquismo, caso nós tenhamos vivenciado isso, porque nem todos nós estávamos no tempo de Jesus, né? Que no tempo de Jesus tinha 250 milhões de pessoas, hoje nós somos 7 bilhões. Então, é claro que aqueles 250 milhões de pessoas daquela época, claro que retornaram muitas vezes da Terra, mas esses outros? Então, nem todos nós podemos afirmar que estivemos naquela época no tempo de Jesus. Não podemos afirmar. A gente podia estar em planetas semelhantes ao nosso, no mesmo estágio evolutivo, fazendo a nossa caminhada evolutiva. Olha que coisa, como esses espíritas são malucos, né?
Só falo de vida aqui, acolá, como a gente viaja, né? Mas isso é maravilhoso, meus irmãos. A gente está aqui agora, uma fração de segundo. O que já aconteceu de manhã já é passado. Nós estamos aqui, agora. Onde estaremos daqui a pouco? Não é? Então, se falar de outras dimensões, de outras galáxias, de outros planetas, isso é óbvio. Ninguém mais duvida, depois do telescópio Hubble, que mostra assim para a gente que nós estamos na periferia da Via Láctea, então todos nós somos suburbanos, né? Ninguém precisa ficar triste quando diz que é suburbano, porque nós somos. Então, a gente esteve certamente encarnados em outros planetas, porque a população só vem crescendo num fator geométrico, né? Vem crescendo cada vez mais. Então, hoje nós somos 7 bilhões de pessoas na Terra. Nem todo mundo estivemos lá na época de Jesus. Mas quem esteve, certamente tem uma lembrança psíquica maior do que aquele que não esteve. Embora todos nós tenhamos todos esses registros dentro do nosso psiquismo. Alguém duvida disso? Hein? Claro que pode duvidar, né? Que a gente não lembra de nada. Não lembra nem como foi a primeira infância. A gente não lembra nem quando nós estávamos no ventre materno. A gente não lembra de nada. Porque nós temos um corpo perispiritual que está totalmente aprisionado, digamos assim, nessas vibrações materiais da Terra. A gente não pode ter essas lembranças. Mas, enfim, meus irmãos, Divaldo, então, nos disse que muitas pessoas podem ir a esses arquivos da dimensão espiritual, onde estão escritos ou inscritos todos os acontecimentos desde a formação da Terra. Aí a gente entra na ficção do Júlio Verne, né? Que ele imaginou a máquina do tempo. E que talvez a gente chegue lá, porque quando ele falou no submarino, todo mundo riu dele, né? E, no entanto, hoje nós temos o submarino, não é assim? Quem é que podia imaginar quando nós poderíamos imaginar que poderia telefonar de dentro do carro? Só esses jovens hoje que já nascem com esses chips, para saber que isso podia acontecer. Porque da minha época, que a gente tinha aqueles telefones pretos, que falava alô, que falava alô, 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 para você falar, eu nunca, nem no meu maior sonho, poderia imaginar que a gente teria um aparelhinho desse tamanhozinho, né? E que eu falaria com meus filhos a tempo real, um morando no México, outro em Los Angeles, outro em Brasília, e a gente fica conversando ali. Uma coisa maravilhosa, até vendo agora com imagem, né? Então, é uma coisa maravilhosa. Nós não podemos duvidar do progresso. O progresso é lei de Deus. Então, nesse texto, em que Tomé vai até Jesus e convida Jesus a falar para aqueles poderosos da época sobre a Boa Nova, sobre o sentido da vida, sobre o que seria viver na Terra, a transitoriedade da existência, o projeto de amor que Jesus trouxe. Eis que eu vos digo, o maior de todos os mandamentos, amai-vos uns aos outros. Reconhecerão os meus discípulos por muito se amarem. Como que Jesus ia falar para aquelas pessoas rudes, apegadas aos valores temporais dessa sua missão na Terra, e mais do que isso, fazer um sinal dos céus. Se ele fizesse algum sinal dos céus, ele morria antes, porque aí ele ia ameaçar o status quo. Ele então não aceitou, claro. Ele veio, como ele diz lá no texto Humberto de Campos, Jesus falou, Tomé, eu vim para aqueles que querem algo mais do que só a terra. Para aqueles que querem só o que a terra pode oferecer,
eles não vão nem me ouvir. Eles não têm condições de entender o convite que o mundo espiritual está trazendo para a Terra, como nós não tivemos condição de entender. Até hoje nós não temos, até hoje nós estamos tentando entender por que Jesus, o maior espírito que já passou pela Terra, que poderia trazer os anjos em trombetas, aí, como a gente imaginava antigamente, que ele pudesse vir numa carruagem de ouro e ditar as ordens para esse mundo, que ele poderia. E por que ele não fez isso, meus irmãos? E nem fará. Porque nós precisamos progredir, crescer com o nosso próprio esforço. O progresso é lento, não é assim tão acelerado, a gente custa entender. O nosso processo intelectual é lento. A gente não sabe nada de nada. Às vezes a gente fica pensando, como Emmanuel mesmo, no livro Roteiro, Emmanuel questionou. Onde estávamos nós aqui, quando os grandes gênios escreviam a história da humanidade? Essa pergunta me inquietou tanto. Eu fiquei pensando, é mesmo, onde que nós estávamos, né? Quando Gambel trouxe o telefone, quando Thomas Edison trouxe a luz elétrica, quando o casal Curie trouxe as ondas de rádio, quando esse Bill Gates aí inventou o computador, que mente é essa que a gente não sabe nada de nada? Nós não sabemos nada de nada. A gente só fica tentando usufruir das conquistas desses homens maravilhosos que passaram pela Terra e nos deixaram essas conquistas. Ontem eu estava falando de Franz Kafka, que é aquele escritor da Tchecoslováquia que escreveu a Metamorfose, e eu usei um texto dele ontem, Diante da Lei, e me lembrei que ele morreu com tuberculose, porque na época não existia a penicilina, então ele não teve como se curar de uma infecção. A gente morria cedo, porque não tinha como se curar de uma infecção. Hoje, estou com um bichinho aqui, ele me ama. Hoje nós temos o antibiótico, o Fleming precisou de um cara vir e trazer o antibiótico para nós. Então Emmanuel pergunta isso, e nós? Fomos criados depois, é isso? Aí Emmanuel diz que não, que nas pesquisas dele, junto às falanges da espiritualidade, nós, humanidade terrena, segundo informações que ele apurou, somos 20 bilhões de almas. A humanidade terrena é composta de 20 bilhões de almas, que fica nesse prelúdio, como diz Allan Kardec, da ida e das voltas. Ora nós estamos encarnados, ora nós estamos desencarnados. Se nós somos 7 bilhões hoje encarnados, tem 13 bilhões aqui na nossa psicosfera, ou talvez encarnado em algum planetinha semelhante ao nosso, aguardando a possibilidade de retornar à Terra. Porque é da lei do progresso a reencarnação. Quando nós reencarnamos, nós progredimos mais rapidamente, em contato uns com os outros, pela diversidade dos saberes. Nossa, como a gente aprende com os filhos, com os netos, né? Outro dia mesmo, acho que eu contei para vocês, eu fui falar com a minha neta no WhatsApp, a pequenininha de 4 anos, eu falei, e aí, Cissa, como é que está aí no México, que ela está morando no México? Ela falou assim, vovó, eu estou num buraco negro. Aí eu falei assim, que buraco negro? Não, porque essa galáxia aqui veio me trazer de um buraco negro. Eu falei, gente, o que essa criança está falando? Olha a linguagem dessas crianças hoje em dia. O que para nós é uma abstração enorme, eles lidam como se fosse uma coisa coloquial. Então o mundo precisa, eu sei que eu vou aprender muito com ela, como eu aprendi com a Clarinha. A Clarinha é minha outra neta. Quando eu tinha problema na televisão lá de casa, eu falava assim, Clarinha, vovó está com um problema aqui, a televisão deu um apagão. Ela falou assim, vó, vamos por parte. Desliga da tomada. Agora liga. Agora pega
o controle. Vê onde está escrito input, vovó. Está input? Aí ela ia me fazendo por partes. A menina tinha 10 anos quando fazia isso comigo. Então, é assim, nós temos muito que aprender. É a lei do progresso. Nós vamos progredindo lentamente até alcançarmos esse mundo que os Espíritos dizem que nós somos capazes de construir, o mundo da regeneração. Mas, para isso, o caminho é do autoconhecimento. Nós precisamos entender o sentido da vida, o que nós estamos fazendo aqui, a transitoriedade de tudo. Meus irmãos, ninguém vai ficar. Isso eu também fico falando para mim mesma, que a gente tem a sensação que não vai morrer nunca, que só vai morrer o vizinho, o filho do vizinho. Na casa da gente nunca vai acontecer, porque a gente não para pensar sobre o sentido da vida, a razão da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Para que a gente serve? Nós precisamos pensar nisso. Para isso é que Jesus veio. Ele veio e, com simplicidade, ele nos ensinou que o caminho mais curto para a nossa felicidade, o caminho mais curto é do amor. Porque se a gente construir o amor no nosso coração, se a gente conseguir construir a capacidade de amar, tudo mais, como disse o mestre, nos será dado por acréscimo. Porque o alimento da nossa alma, meus irmãos, é o amor. E para a gente aprender a amar, a gente tem que combater as virtudes ruins, ou seja, as paixões que a gente traz na alma. Temos que aprender a combater isso. Tem um grande historiador inglês, eu fico citando esses mestres aí. Peraí, ainda não respondi a resposta que Emmanuel falou, vou voltar lá. Que Emmanuel questionou. Onde estávamos nós? Essa resposta é importante. Quando os grandes gênios escreviam a história da humanidade. Onde é que nós estávamos? Aí ele mesmo responde. Ele diz assim, nós estávamos nos saraus das inutilidades, nas festas do nada, preocupados com o que beber, o que vestir, o que comer. Nós estávamos presos à transitoriedade da vida. É por isso. Esses grandes homens que vieram, eles entenderam logo a razão da vida, falou, epa, o que eu posso fazer de bom enquanto eu estiver nesse mundo? É uma opção. Né? O que eu posso fazer de bom? Então, aí eles escolheram debruçar sobre os livros, pesquisar, compreender alguma parte, né, da ciência para trazer um benefício para a humanidade. Talvez eles nem pensassem em benefício da comunidade, nem, talvez pensassem mesmo em realizar alguma coisa, dar significado à própria vida. Então, nós temos que pensar, meus irmãos, por que a gente se magoa tanto com tão pouca coisa? Por que a gente maximiza a dor? Por que a gente supervaloriza o que é errado? Porque você vê que a mídia, a notícia que a gente tem é só de coisa ruim. Tem tanta coisa boa acontecendo no mundo, tanta gente boa realizando coisas, mas isso não dá notícia. O que dá notícia são as desgraças, as tristezas, e agora mais ainda. Por exemplo, no Brasil agora, outro dia eu fui falar com meu filho, é por isso que eu digo que a gente aprende muito. Eu falei, pois é, meu filho, olha só como é que está nosso país. Ele falou, mãe, está ótimo. O Brasil nunca esteve tão bom. Palavra do meu filho. O Brasil nunca esteve tão bom. Agora a gente está mandando para a cadeia, mesmo que não fique lá, mas a gente está mandando para a cadeia quem é desonesto, quem desvia dinheiro. E aí a gente vai aprender com isso. É um processo de crise, isso é bom. Nós estamos crescendo, o Brasil vai melhorar depois dessa crise. E a gente fica só pensando no pior, ai meu Deus,
como é que eu vou fazer, né? Que coisa ruim, que coisa horrorosa, que tristeza, vontade de sumir. Não. O progresso humano é lento. E a gente quer uma saída rápida. Até outro dia, eu acho que eu contei isso aqui também, que a frase da Joana de Ângeles, que ficou assim, martelando na minha mente, quando você não vê saída na frente, quando você não vê saída atrás, quando você não vê do lado esquerdo e não vê do lado direito, a saída vem de cima. Aí eu falei assim, então são os ETs. A saída vem de cima, então vai descer uma nave espacial aqui do mundo evoluído e vai recolher tudo de ruim que a gente tem, que aliás já tem até comunidade falando nisso, né? Que vem aparelhos recolher toda a nossa poluição e levar para um lixo espacial. As pessoas viajam. E aí eu viajando nessa ideia, meu guia espiritual falou, Leila, olha lá, vamos botar o pé no chão, isso não vai acontecer. Por que que não vai acontecer? Porque nós temos que crescer com o nosso próprio esforço. É responsabilidade nossa. Kardec coloca a nossa missão em 3 dimensões. Está lá em Obras Póstumas, no texto Expiações Coletivas. Diz ele que todos nós somos missionários. Nós estamos na Terra com uma missão em 3 dimensões. A primeira dimensão, ele chamou em si. É você com você mesmo. Ninguém pode progredir por você. Não fique esperando que a sua mãezinha, que era boazinha, santinha, está lá no céu, quando chegar, falar, meu filho, vem para cá onde eu estou. Não vai, não. Porque na dimensão espiritual, cada um de nós vai para o lugar onde seu corpo perispiritual lhe permita ir. O corpo espiritual traz os registros dos seus erros e dos seus acertos. Se você está se auto-iluminando, porque cada ação boa que nós realizamos, a gente cria um brilhozinho diferente, por isso o mestre disse, brilhe a vossa luz. Cada ação boa que nós realizamos, a gente vai se iluminando, e é essa luz que nos leva para o lugar onde nós merecemos estar. É lindo isso, gente. Não tem jeitinho, não tem privilégio. Não é? Você pode ser parente até de Jesus, que ele reencarnou lá com o irmão dele. Mas se você não se iluminou, meu filho, você dança. Você tem que procurar a sua iluminação. Não tem jeitinho, não tem privilégio na lei de Deus. Senão ele não seria justo. É a cada um será dado, segundo as suas obras. Ponto. Não tem como inventar coisa melhor do que essa, né? Então, todos nós somos irmãos. De modo que, nesse primeiro aspecto da nossa missão na Terra, a gente não pode descuidar do nosso aprimoramento. A gente tem que estar sempre buscando o conhecimento e buscando fazer coisas boas. São as 2 asas da evolução humana. Já está na nossa hora, não, né? 5 minutos, olha só. No segundo... É o que eu falo muito, eu esqueço do tempo. Na segunda dimensão da nossa missão na Terra, é em família, que daria uma outra palestra. Não estamos nessa família por acaso. Porque às vezes a gente fala, eu não merecia esse pai que eu tive, ou que eu tenho, eu não merecia esse filho ingrato, eu não merecia essa cunhada, eu não merecia essa sogra, não merecia essa nora. A gente acha que não merece, né? Não só merece, como necessita. É diferente. A família é o grande ensejo de progresso para todos nós. Por isso é que a gente precisa olhar melhor para a nossa família. Ter um pouco mais de tolerância, de paciência. Aí eu vou falar rapidamente do Gonzaguinha, que ele diz assim, primeiro você, mesucrina, me entorta a cabeça, me coloca na boca um gosto amargo de fel. Depois vem chorando desculpa. Estou cantando porque uma irmã veio pedir para eu cantar.
querendo, querendo ganhar um bocado de mel. Não vês que então eu me enrasco, engalo, engulo, reflito e estendo as mãos. E assim nossa vida é um rio secando, as pedras cortando, e eu vou perguntando, até quando? São tantas coisinhas miúdas, comendo, roendo, arrasando aos poucos os nossos ideais. Palavras perdidas no mundo, de gestos de grito, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero ter a razão, mas sei que estou errada. O quanto já fiz destruir, só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e não dá mais para engolir. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu sei da palavra mais certa, vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando meu coração, a um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Lindo, gente. O poeta maravilhoso, esse Gonzaguinha. Coloquei no meu livro de poesia, vocês só favor de comprar aí para dar de dar aí de presente de amigo oculto, viu? Tem um livrinho aí, o Tom Poético das Musas. Enfim, a família é isso, parece uma molação, né? Um cobrando do outro, aquela coisa que ninguém ajuda um ao outro, ninguém elogia. Mas é aí que nós estamos burilando as nossas imperfeições, as imperfeições da nossa alma. A gente tem que dar esse olhar diferente para a nossa família. Estamos aprendendo em família. E quando a coisa está doendo muito, é porque é aí que precisa doer. Infelizmente, que dá vontade da gente abandonar o barco. Mas não é por aí que nós vamos conseguir superar as nossas imperfeições. E, por último, Kardec, na terceira dimensão da nossa missão, ele cita a dimensão social. Porque lá no Código Penal da Vida Futura, alguém aqui já leu o Código Penal da Vida Futura? Aqui, uma só? Está no livro Céu e Inferno, 33 itens. Código Penal da Vida Futura. Eu acho Kardec um viajão, né, menina? Escreve um Código Penal da Vida Futura. A gente não pode dizer que eu não sei o que vai me aguardar lá. Porque a gente lê. Está em português. E tem um item lá que está dizendo assim: não basta não fazer o mal, há que fazer o bem. Então não adianta, o Código Penal da Vida Futura é assim, quando chegar lá como é que chama o serviço de recursos humanos, vai chegar para você e vai dizer assim, tá bom, quanto serviço voluntário você prestou? Quanto trabalho voluntário você prestou? Você ficou só correndo atrás do seu pão nosso de cada dia, mas qual foi o seu serviço voluntário? Aí você fala, epa, não fiz mais nada. Além de cuidar dos meus, além de cuidar da minha vida, dos meus filhos, fiz isso bem. Mas não basta. Porque todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos de humanidade. Estamos todos interligados. Deus nos quer irmãos, nos fez irmãos e temos que ser solidários. Então, essa missão social, que nascemos para isso, é uma parte da nossa missão na Terra. Muitas vezes, diz o Espírito, você pode ser um ótimo pai de família, um grande provedor, um homem amigo dos seus filhos. Você fez sucesso nessa dimensão da sua missão. Mas, para isso, você desviou dinheiro público. Então, você fracassou na dimensão social, porque isso não pode fazer. Ou então, você morreu de tanto trabalhar, não teve descanso, não cuidou do seu corpo, exagerou na comida, na bebida, fracassou na dimensão em si mesmo. Temos que fazer sucesso ou progredir nas 3 dimensões
da nossa missão. É tão ruim quando a gente sabe das coisas, né? Que a gente fica com responsabilidade. Você fala assim, meu Deus do céu, como que Deus quer que a gente progrida muito rápido? Eu estou com a minha cunhada fazendo várias cirurgias e ontem as filhas dela estavam falando assim, ô mãe, você não podia pedir essa prova parcelada? Ninguém aguenta mais, você quer pagar tudo de uma vez só? Porque às vezes a nossa vida nos cobra não, nós escolhemos antes de reencarnar. Então, para encerrar, que eu já vi que eu passei da hora, eu vou falar um poema de Allan Kardec, que está no livrinho, que a nossa irmã aqui me pediu, faça uma propagandazinha para o seu livro aí, vender o restante que tem aí, né? Eu fiz uma poesia para Allan Kardec. É assim, que mundo habitas, missionário da verdade? Que estrela recebe o teu brilho, a tua luz? Sinfonias de anjos compõem tua vida, claridade divina que leva a Jesus. Nossa casa mental se estende, se expande num grito de amor em tua direção. Outrora cansados de vidas vazias, filhos da ilusão, irmãos da fantasia, hoje temos paz em nosso coração. Ah, como te buscávamos, amoroso guia, cheios de ansiedade, de dor, de solidão, e vagarosamente, com a tua lógica e carinho, mostraste-nos que o homem nunca está sozinho e que vale a pena estendermos nossas mãos. Receba hoje, Kardec, irmão querido, todos sonhos e vitórias conquistadas, toda mão estendida ao companheiro, toda dor compreendida na jornada. Receba nossa alma transformada e o pequenino serviço que prestamos, o ideal que hoje embalamos de divulgar-te na nossa caminhada. Kardec, onde quer que você esteja, o nosso pleito imenso de gratidão pelo trabalho que esse homem realizou em benefício da humanidade. Muita paz para todos. E desculpe passar os 5 minutos, né?